Olá, eu sou a Nina Pacheco e vou apresentar o projeto de pesquisa Efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais em Condições Fáticas Desfavoráveis, Princípios Relacionados e Delimitação do Núcleo Essencial, orientado pela professora Cláudia Toledo, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Por direitos fundamentais sociais, entende-se os direitos a prestações positivas do Estado, que podem ser fáticas ou normativas. Sabe-se que na Constituição Brasileira de 1988, os direitos fundamentais são positivados como cláusulas pétreas e, portanto, são intangíveis e imutáveis, somente sendo permitidas modificações para o enriquecimento do seu conteúdo. Por outro lado, os direitos fundamentais são declarados em princípios constitucionais, ou seja, mandamentos de otimização, que devem ser realizados na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, conforme a teoria dos princípios de Robert Alex, utilizada como marco teórico. Por isso, as condições fáticas geradas especialmente por crises econômicas modificam a capacidade financeira do Estado para prestar esses direitos, podendo causar possíveis restrições. A essas restrições se relacionam o princípio da proibição do retrocesso, o princípio da progressividade e o princípio da proibição da proteção insuficiente. O projeto buscou responder as seguintes perguntas: como conjugar a intangibilidade dos direitos fundamentais sociais com a necessidade de limitação da sua prestação estatal em caso de alteração das condições fáticas relativas à estabilidade econômica do Estado? Como articular essa necessidade de restrição dos direitos fundamentais sociais com seus princípios regentes? A doutrina sugere como resposta a possibilidade de restrição aos direitos fundamentais até o limite do seu núcleo essencial. Núcleo essencial é o conteúdo elementar do direito, que não deve ser afetado sob pena de anulação do próprio direito. A partir disso, são colocadas outras questões. Como delimitar o núcleo essencial de um direito? Uma vez que o núcleo essencial do direito funciona como limite dos limites e deve ser protegido, somente poderia haver investimento no conteúdo excedente ao núcleo essencial de qualquer direito fundamental social, após a garantia da prestação do núcleo essencial de todos os direitos fundamentais sociais. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com abordagem analítico-interpretativa, de modo a alcançar maior precisão técnico-científica dos conceitos investigados. Após, foi realizada a pesquisa empírica, inicialmente com o levantamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para verificação do tratamento destinado ao tema pelo Tribunal Constitucional Brasileiro. Em seguida, estendeu-se a pesquisa empírica, analisando-se também a abordagem desse tema pelos tribunais constitucionais de Portugal e da Alemanha. A escolha de Portugal deveu-se à grave crise econômica que vivenciou, e da Alemanha, em virtude da relevância do seu direito constitucional para o debate jurídico brasileiro. Foram pesquisadas as decisões colegiadas terminativas prolatadas pelos tribunais constitucionais durante 10 anos, de 1º de janeiro de 2010 a 1º de janeiro de 2020. Nos tribunais constitucionais do Brasil e de Portugal, a expressão de busca direitos fundamentais sociais foi utilizada conjuntamente a cada uma das demais expressões: cláusulas pétreas, proibição do retrocesso, progressividade, proibição de proteção insuficiente e núcleo essencial. No tribunal alemão, foi feita a busca utilizando o termo essential content, equivalente ao núcleo essencial. Tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Constitucional de Portugal, foram analisadas 14 decisões. No Tribunal Constitucional Alemão foram encontradas 5 decisões, mas apesar de todas elas fazerem referência ao conteúdo essencial, nenhuma delas utilizou direitos sociais como ratio decidendi. Como conclusões da pesquisa, constatou-se que nem a doutrina nem os tribunais propõem critérios objetivos para a delimitação do núcleo essencial. A proposta que mais se aproxima desse fim foi dada pelos autores Ingo Sarlet, Gilberto Bercovitch e Laura Carvalho, que sugerem o aumento do controle democrático sobre o orçamento público e as políticas públicas, a fim de que, durante períodos de crise econômica, haja deliberação responsável quanto à destinação dos recursos financeiros, definindo as prioridades de gastos. Por sua vez, os tribunais conjugam a necessidade de restrição dos direitos fundamentais sociais com os princípios da proibição do retrocesso e da proibição da proteção insuficiente, dando interpretação mais flexível a esses princípios. Como exemplo, observa-se a aplicação do princípio da proibição do retrocesso, o mais acionado pelos tribunais brasileiro e português, conjugado com outros parâmetros: o respeito ao núcleo essencial do direito atingido, a inserção de regimes de transição e o princípio da proteção da confiança.